alunos, estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, hoje para a nossa aula do terceiro ano, aula de História. Eu aqui no nosso estúdio, vocês aí na sala de vocês e juntos vamos aprender. Para isso, eu preciso que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que nós estudaremos na aula de hoje. Olha, eu garanto que a aula de hoje está mais do que interessante. Então, vamos lá para o nosso quadro. Na aula de História, como eu falei, a nossa aula de hoje, nós iremos estudar sobre Teresina, a nossa cidade e os seus respectivos bairros. A habilidade que nós iremos desenvolver é a de reconhecer o bairro em que residimos e conhecer os arredores de sua comunidade, localizando a escola, descrevendo o trajeto de casa até a escola. E quais os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é reconhecer o bairro onde moramos e a história deste bairro. Isso mesmo, cada bairro ele tem a sua história. Ele pode ter começado agora há pouco, ser um bairro bastante novo, mas ele tem uma história. Ele tem uma história de criação, ele tem uma história de desenvolvimento. Pessoas residiram há muito tempo ou há pouco tempo nesse bairro. Se já não moram mais lá, deixaram a sua história. Se continuam morando, continuam construindo a história deste lugar. Também refletir sobre o trajeto que levamos de nossa casa até a escola. Como é que vocês vão para a escola? É de ônibus? É andando? É de bicicleta? É de carro? É de moto? É através da tração animal? Como é que nós vamos? Qual trajeto nós fazemos? Observar as marcas históricas dos nossos bairros. Isso mesmo, nossos bairros, eles têm história. É o que eu falei agora há pouco. Todos os nossos bairros, eles têm sua história. E o seu bairro? Qual é a história dele? Mas antes vamos fazer aí alguns questionamentos iniciais. Você conhece a história da criação do bairro onde você mora? Tem muitos bairros que, por exemplo, o nome homenageia algo ou alguém que viveu nesse lugar, ok? Tem bairros que foram criados em função de alguma indústria, de algum comércio, tá bom? Você conhece a história da criação do bairro onde você mora? Alguém contou essa história para você? Você sabe descrever o caminho que leva da sua casa até a escola onde estuda? Bem, nós sabemos que estamos em um momento de aulas remotas ainda, ou seja, de aulas via TV, de aulas via aplicativo Mob Família, mas com certeza vocês conseguem lembrar aí mais ou menos o trajeto da sua casa até a escola. Se não estava recordando, faça um esforço, lembre aí como é esse trajeto, por onde você vai, por quais ruas você passa. Quais outros bairros de Teresina você conhece além do seu? Ah, professor, tem o bairro onde minha tia mora, onde minha avó mora, onde meu irmão mora, onde meu amigo mora, onde minha amiga mora. Pois é, acredito sim que vocês conheçam outros bairros, mas será que você sabe a história deles? Primeiro vamos saber o que é um bairro. Bem, bairro é uma forma de divisão de uma cidade, ok? O bairro é uma forma de divisão de uma cidade. Bem,
a cidade muito grande, para ficar melhor para se administrar esta cidade, ela é dividida em bairros, ok? E aqui em Teresina nós temos outra característica, que são os grandes bairros. Por exemplo, o Grande Liceu, que é um complexo de bairros. A Grande Santa Maria da Codipe, que é outro complexo de bairros. E temos, claro, aqueles bairros que não estão aí divididos, né? Que são somente bairros, não estão em grande complexo de bairros, tá bom? Pode ser aí o Promorá, na Zona Sul, sei lá, o Planalto Uruguai, na Zona Leste, ok? Então, temos aí os grandes complexos de bairros e os bairros que não estão aí em grandes complexos, tá bom? O bairro traz consigo as características próprias das pessoas que o formam, tá bom? Então, geralmente os bairros, eles têm as características das pessoas que o formam. Professor, e como isso acontece? Por exemplo, quando nós falamos de um bairro que está aí próximo a um dos nossos rios, então é muito comum que nesse lugar se venda peixe. Então, uma das características é que as pessoas desse bairro se deslocam de sua casa para ir comprar aquele peixe fresco extraído do rio, por exemplo, tá bom? Geralmente marcas históricas ficam naquele lugar, seja pela religião, né? Por exemplo, seja por algum comércio, seja por alguma indústria, seja pelos próprios mercados. Tem bairro que tem a cultura de no final de semana as pessoas se deslocarem aí para fazerem compras no mercado. Tem bairros que são mais comerciais, além do mercado tem várias lojas. Então, essas são características do bairro que foi sendo consolidada através das pessoas que nesse lugar residem. Geralmente nos bairros contém escolas, igrejas, praças e comércios diversos, tá bom? Que também podem dar características aí a esse bairro, principalmente quando nós falamos de igrejas, escolas, praças e comércios que tem um tempo maior, tá bom? Que tem uma história já delongada aí nesse bairro. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre alguns bairros de Teresina. Não dá para tratar de todos os bairros, na verdade, tá bom? O que nós podemos fazer é tratar de alguns bairros. Por quê? Porque Teresina é uma cidade enorme, tá? Nós não estamos falando aí de uma cidade pequena, nós estamos falando de uma cidade que tem mais de 800 mil habitantes, ok? Vivendo aí em seus diversos bairros. Teresina é a capital do estado do Piauí e está situada na região Nordeste, tendo sido fundada em 16 de agosto de 1852. Nós já vimos isso em aulas anteriores. E outra coisa, não dá para falar de história sem falar de datas. Então, essa data ela é muito importante, tá bom? Que é a data da fundação de Teresina, que é 16 de agosto de 1852. E Teresina é a capital do estado do Piauí, está situada na região Nordeste do Brasil. A Cidade Verde, como é carinhosamente conhecida nossa Teresina, foi criada às margens do rio Parnaíba, estando localizada a 343 quilômetros do litoral, ou seja, é uma cidade que não é litorânea, tá bom? Mas é margeada por dois rios, no caso aqui, Rio Parnaíba e também o Rio Poti. A história dessa cidade, linda e arborizada, pode ser contada a partir, sim, de seus bairros, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. Os bairros foram criados com a finalidade de organizar a população por área, tá bom? Então, foram criados com a finalidade de organizar melhor a população, tá bom? Dividindo, fica melhor de administrar.
A história dos bairros está diretamente ligada à sua localização, fazendo com que os hábitos, a cultura e costumes das pessoas que vivem naquele local formem a identidade daquele lugar, tá bom? Então, é a cultura, são os hábitos das pessoas que formam a identidade daquele lugar, daquele bairro. Podemos exemplificar com aqueles que possuem uma igreja na localidade, fazendo com que aquela área tenha uma religiosidade mais presente, ok? Se comparada a outros bairros que não têm igreja. Isso é um exemplo, tá bom? A nomenclatura dos bairros também tem uma relação com os cenários que as compõem ou com as personalidades que moraram naquela localidade, tá bom? Em outros bairros, a personalidade, que são pessoas de expressão na cidade, às vezes não moraram naquele lugar, porém o bairro com o nome daquela pessoa faz uma homenagem àquela pessoa. Isso também pode acontecer, por isso que alguns bairros têm nome de pessoas, tá bom? É muito comum nós encontrarmos na cidade aí diversos bairros com nomes de pessoas nesses lugares. Ainda sobre a religiosidade, nós temos aí o exemplo do bairro Porto Velho, tá bom? Na praça do bairro Porto Velho, nós temos uma igreja e a festa que acontece nessa igreja, ela é uma festa que tem grande expressão na cidade de Teresina. É uma festa de bairro, mas que tem grande expressão aí na cidade de Teresina. Por quê? Porque é uma festa antiga, é uma festa tradicional, que usa diversos elementos da própria cidade para se festejar aquele momento, como por exemplo o rio que ali está. Então há uma procissão, na verdade, aquática, né? Quando os barcos vão ali e fazem a procissão dentro da água ali no rio Poti, né? Na verdade começando no rio Parnaíba e terminando ali no rio Poti, tá bom? Então isso são características específicas da cultura de um determinado local. Bem, como forma encontrada de organizar os 123 bairros que compõem a cidade de Teresina, foi criada em 26 de dezembro de 2000 a Lei 2.960 e Lei 2.965, sendo dividida em 4 zonas a cidade de Teresina. Então, nós temos em Teresina 123 bairros e estão divididos ali da seguinte forma, tá bom? As 4 divisões administrativas têm o objetivo de facilitar e distribuir da melhor forma possível o acesso da população aos serviços básicos de saúde, moradia, saneamento básico, fazendo com que cada uma tenha as suas especificidades, as suas particularidades. A cidade se divide nas zonas norte, sul, sudeste, leste e centro. Então nós temos aqui, olha, norte e centro, tá bom? Estão aqui na mesma cor. Nós temos aqui a zona leste, tá bom? De um laranja mais acentuado. Aqui de um salmão nós temos a zona sul e nós temos aqui também a zona sudeste, tá bom? De um laranja ainda mais escuro. E é desta forma que está aí dividido o território de Teresina, tá bom? Em 4 grandes regiões, tá certo? São essas aí as grandes regiões. Claro que nós temos ainda aí alguns lugares que não estão contemplados no mapa, que são zonas rurais, mas que terminam fazendo parte aí de uma dessas 4 zonas, como estão divididos aí, tá bom? Zona Norte está junto aqui na mesma cor que o centro, tá bom? Que é a região central
da nossa cidade. E dentro de cada região dessa, claro, aí é onde estão os bairros onde nós moramos. Bem, o bairro Porto Velho, Zona Norte, a capital do estado do Piauí, surgiu a partir de uma pequena comunidade situada às margens do rio Poti e que, posteriormente, o primeiro bairro da capital piauiense levaria o nome desse rio, que é o bairro Porto Velho, que eu já falei aqui. Atualmente, a Zona Norte da capital na Zona Norte da capital, situa-se o bairro, então, Porto Velho, e que conserva as origens indígenas e, a partir do artesanato e da pesca, o turismo no local também se destaca. Então, elementos da cultura indígena, da cultura artesanal, da pesca, da religiosidade se destacam no bairro Porto Velho. E aí, olha, eu trouxe a imagem da Igreja Católica do bairro Porto Velho, que na verdade está na praça do próprio bairro, ok? E de frente para onde está o rio. Entretanto, hoje não dá para se ver o rio a partir da igreja, porque há outras construções na frente, mas a posição que a igreja está aí voltada para o rio Poti, que deu nome ao bairro, que é o bairro Porto Velho. Ah, professor, você trouxe só o bairro Porto Velho? Bem, o bairro Porto Velho, ele ganha destaque por ter sido o primeiro bairro de Teresina, tá bom? Na verdade, quando Teresina foi oficialmente fundada como cidade, aqui já se existia um povoado, tá certo? Depois desse povoado foi construída aí a Vila Nova do Poti, que é onde hoje está ali a região da Praça da Bandeira, tá certo? Por isso que eu trouxe o bairro Porto Velho. Mas todos os bairros de Teresina têm a sua importância para a nossa cidade. Temos aí também, olha, o bairro Lorival Parente. O bairro Lorival Parente está localizado em terreno que pertenceu ao empresário e professor Lorival Lira Parente. A área era conhecida por Tabuleta até a construtora Lorival Parente, que ali implantou o loteamento Tabuleta. Porém, o povo adotou o nome do empresário. Lembra que eu falei das personalidades? Então, nós temos aqui o nome de uma pessoa que era dono do terreno onde hoje está o bairro aí, Lorival Parente, e que recebeu, no caso, o nome desta pessoa, tá bom? E ele está aqui, olha, próximo à Morada Nova, próximo ao Parque São João, próximo ao bairro Saci, ao bairro Bela Vista, no meio está o bairro Lorival Parente, que é zona sul da nossa cidade. O que é que nós temos ainda? Nós temos o bairro Pissarreira, na zona sul. O nome relaciona-se com as grandes jazidas de pissarra existentes na área, servindo para a construção de várias estradas vicinais no local, ok? Então, por ser uma marca desse lugar, jazidas de pissarra, tá bom? Que é matéria-prima para construção civil, ficou o nome Pissarreira. Pissarreira aqui está na zona sul, mas é zona leste, eu peço até desculpa, tá bom? A maior parte da área pertencia ao MEC, que é o Ministério da Educação. Sofreu invasões e em 1987 foi comprada pela Prefeitura Municipal de Teresina, que regularizou as ocupações ali existentes, tá bom? Tornando-se assim o bairro Pissarreira. Deixa eu mostrar ele aqui no mapa. Ele está entre Pedra Moída, Samap, próximo ao Satélite, próximo ao Santa Lia, próximo aí ao Morada do Sol. É o bairro Pissarreira. Nós temos ainda
o bairro Itararé, que é zona sudeste, tá bom? O bairro ocupa uma área que pertencia à fazenda Itararé, de Pedro de Almeida Freitas, daí seu nome. A sede desta fazenda localiza-se na área do atual bairro São João, Eldorado Country Club, tá bom? Era onde ficava aí a fazenda, onde ficava a sede da fazenda que deu origem ao bairro. A palavra Itararé, de origem tupi, significa curso subterrâneo das águas de um rio através de rochas calcárias. O bairro abrange ainda terras pertencentes ao sítio São Raimundo Nonato de José Camilo da Silveira. A construção do conjunto de seu Arco Verde, um em 1977 e dois em 1980, da Coab, tornou-se o bairro mais populoso de Teresina, ou seja, o bairro mais populoso de Teresina é o bairro Itararé, tá bom? Duas imagens aí, a primeira, onde está aí o bairro Itararé, que a gente também conhece como Grande Disseu. Nós temos aí, ele está entre o São Raimundo, entre a Universidade Estadual do Piauí, um dos campos da universidade, bairro Tancredo Neves, Comprida, Extrema, Novo Horizonte, Parque Poti, Renascença, Colorado. E aqui embaixo nós temos aí um terminal que recebe o nome Terminal de Ônibus, né? Do Terminal do Itararé, tá bom? Que fica justamente aí no bairro Itararé. Vamos conhecer a história do seu bairro. Trajeto de casa até a escola. Bem, esse aqui é o meu trajeto, tá bom? De casa até a escola, de onde eu moro. Eu moro no bairro Memorare, tá bom? Na rua Castelo do Piauí, número 2600, tá bom? 2600. E esse é o trajeto que eu faço de casa até a Escola Municipal Roberto Cerqueira Dantas, que é a escola onde eu sou professor, tá bom? Onde eu trabalho, que fica no bairro Monte Verde, na Grande Santa Maria da Codipe, tá certo? Esse é o trajeto que eu faço se eu for de veículo próprio, que seja carro, que seja moto, tá bom? Eu saio de casa, passo inclusive pelo bairro Aimar Frente, bairro Porto Velho, que está mais ou menos aqui, chego à Grande Santa Maria da Codipe, dobro à direita, depois eu dobro à esquerda, tá bom? Se eu for de ônibus, eu tenho que descer até a Praça do Itaperu, tá bom? No bairro Itaperu, aqui eu pego um ônibus e o ônibus me deixa bem na porta da escola onde eu trabalho, tá bom? Volto a dizer, Escola Municipal Roberto Cerqueira Dantas. Esse é o meu trajeto até a escola. E o seu? Qual o trajeto que você faz? Vamos exercitar então lápis, caderno e borracha em mãos. Primeira questão. Nós vimos aqui o que é um bairro, e é essa pergunta que eu faço para vocês. Responda aí com as palavras de vocês. O que é um bairro? Tempo para vocês responderem. É uma forma de divisão de uma cidade, tá bom? É uma forma de divisão de uma cidade, volto a dizer. Para melhor se administrar, a cidade foi dividida em subdivisões que são os bairros. Segunda questão. Qual é a finalidade da criação dos bairros? Qual é a finalidade? Para que se criam bairros? Tempo para vocês responderem.
Vamos para a resposta. Para organizar a população por área. Isso mesmo. Para organizar a população por área, se criam os bairros. Volto a dizer, para se melhor administrar, para que a população tenha acesso à saúde pública, ao saneamento básico, às escolas, por isso se divide a população por bairros, tá bom? Terceira questão. O que forma a identidade de um bairro? O que é que forma a identidade de um bairro? Tempo para vocês responderem. Nosso tempo está acabando, vamos para a resposta. A história, a cultura e os costumes do povo local. É isso que forma a identidade de um bairro. Quarta questão. Agora é com vocês, um desafio. Esse é o nosso para casa. Faça um mapa do trajeto de sua casa até a escola onde você estuda. Não esqueça de colocar os pontos de referência, tá bom? O que é que vocês vão fazer? Um mapa do trajeto da sua casa até a escola onde você estuda. Quais são os pontos de referência? Ah, é uma praça, é uma esquina, é uma padaria, é um supermercado, ok? É um determinado comércio, é um terreno baldio, é outra escola, tá bom? Então você vai fazendo um mapa e colocando aí os pontos de referência por onde você passa. O que estudamos na aula de hoje? Vimos o que é um bairro, estudamos qual é a função dos bairros, estudamos a história de alguns bairros de Teresina e observamos um exemplo de trajeto, no caso o meu trajeto, o trajeto da minha casa até a escola. Essas são algumas das nossas referências e essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês, um abraço.